Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast e neste quinto episódio vamos falar de tudo o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Já temos novo técnico anunciado pelo Corinthians, temos Santos na zona de rebaixamento, temos a permanência do Zubeldia, Zubeldia continua no cargo, hein? E para falar disso não poderia estar sozinho, estão aqui comigo o Lucas. Fala, rapaziada. E André. Fala, galera. Pois é, para abrir aqui com o Corinthians, tem um novo técnico, um baita técnico. Dorival Júnior é anunciado pelo clube como novo treinador. É um professor muito vitorioso. Na sua última passagem foi pelo clube do São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, um título inédito. Saiu para poder comandar a seleção brasileira. Não foi muito bem, é verdade, mas volta agora para arrumar o time do Corinthians, que na minha opinião ele vai arrumar a casa sim. O Corinthians vai voltar a ser um clube que vai disputar, talvez não seja nessa temporada, mas se der um tempinho para ele treinar o clube e arrumar a casa, vai dar trabalho sim e vai disputar títulos importantes, trazendo o Corinthians de volta ao protagonismo do futebol brasileiro. Mas para isso tem muita coisa para ser arrumada. O Corinthians nos últimos jogos vem sofrendo bem. O Corinthians que vem de uma vitória na Sul-Americana, venceu por 1-0 o time do Racing, mas tomou uma goleada do Flamengo de 4-0. Digo, era para ter sido mais, se não fosse as traves, né? Porque uma bola no travessão da Arrascaeta, uma bola na trave do Pedro. Então o Dorival Júnior vai ter um trabalhão aí, mas eu acredito no trabalho dele, viu? A expectativa em relação à chegada do Dorival é muito grande, né? Apesar do trabalho ruim na seleção, do trabalho muito ruim no Ceará, ele venceu as 2 últimas Copas do Brasil que disputou, venceu a Libertadores pelo Flamengo de maneira invicta, então a expectativa é grande. Porém, ele vai ter uma tarefa árdua, né? Principalmente na defesa, e nesse jogo contra o Flamengo isso ficou escancarado. O Corinthians no jogo tomou 2 gols ali na entrada da área, finalizações ali para mim indefensáveis, porém tinha que ter ali um zagueiro, um volante protegendo aquela região e não tinha. É uma tônica dessa temporada no Corinthians, a defesa, né, já era no ano passado e nesse ano ficou ainda mais evidente, principalmente, claro, depois da saída do Ramon. Claro, com o interino fica tudo mais complicado, porém eu acho que o Dorival tem capacidade de arrumar a casa, tem um elenco na sua disposição, para mim, razoável. Não acho o elenco do Corinthians ruim. Tem necessidade ali na defesa, na zaga principalmente, precisa trazer um volante. Porém, o Corinthians tem um elenco decente e pode fazer mais do que está fazendo nesse Campeonato Brasileiro, pode fazer mais do que fez na pré-Libertadores. Eu acho que o Dorival vai fazer um bom trabalho, sim, pelo Corinthians. Os dois clubes paulistas estavam nesse dilema, né? Os dois sem treinadores, o Corinthians tentando por um lado, o Santos tentando por outro, sendo recusado, né? Foi recusado por tudo que é gente, inclusive pelo Dorival. E o Dorival foi assistir o Corinthians jogar, mas se é que dá pra dizer que o Corinthians foi jogar, né? Porque, na verdade, tomou um vareio do Flamengo, viu o Flamengo dar show, né? O Felipe Luiz deu ali um nó tático no interino do Corinthians e não deve ter gostado do que viu, né? O Dorival vai ter muita coisa para arrumar, vai ter que trabalhar incessantemente, de segunda a segunda, faça chuva, faça sol. O Dorival vai ter que quebrar a cabeça para pôr esse time no lugar, porque tem muita coisa a ser arrumada. O Corinthians tem um bom elenco entre os titulares, mas na hora de olhar para o banco de reserva tem uma carência imensa. E o Dorival vai ter que lidar com essa carência pro restante da temporada. E mais uma partidaça do Flamengo, né? O Felipe Luiz está fazendo um trabalho muito bom. Nos últimos jogos sofreu para fazer gol, né? Criava e não conseguia converter. Porém, com a volta do Pedro, o Flamengo já tá voltando a fazer mais gols e nesse jogo contra o Corinthians o que não faltou foi gol. Um clube como o Flamengo, ele tem, se ele não ganhar o jogo, como foi contra o Vasco, ou é por detalhes, ou é porque o goleiro do outro time, o zaga, fez o seu trabalho muito bem, né? Porque o natural com o Flamengo com o elenco que o Flamengo tem hoje, que é uma máquina, é tudo fluir e tudo se encaixando, entrando no lugar, vencer a maioria dos jogos aí, cara. Candidato claríssimo e fortíssimo a ser campeão de Brasileiro, Libertadores, tudo que for possível
os clubes do Brasil, o Flamengo está com certeza no topo. Já assume a liderança do Brasileirão, até porque o Palmeiras perdeu para o Bahia em casa. Então, acredito que essa disputa vai ser entre eles, né? Assim, entre Palmeiras, Flamengo, porque atualmente são os melhores times do campeonato, mas eu ainda coloco o Flamengo um pouquinho à frente, tem um elenco mais forte. O lado bom do Palmeiras é que tem um baita técnico no comando ali que pode surpreender, mais experiente que o Felipe Luiz. Então vai ser uma disputa boa. Mas atualmente o Flamengo assume ali a liderança após essa goleada em cima do Corinthians. E o Flamengo está numa fase tão boa, né, onde tudo dá certo, que nem a investigação da Polícia Federal em cima do Bruno Henrique sobre aquele esquema de aposta, ele ajudando o irmão dele, nem aquilo fez o Flamengo sentir tremer, né, para enfrentar os adversários. Eles deram o Felipe Luiz na coletiva, ele minimizou isso, não trouxe pro Flamengo esse problema, que é né, que é na esfera criminal que o Bruno Henrique vai responder, né? E bancou ele, é verdade, né? O Bruno Henrique tá no banco, tá entrando de vez em quando, porque o cara não deve estar com o psicológico em dia para resolver um jogo pro Flamengo. E para você ver a rotatividade do elenco, você ter bons reservas é excelente por causa disso. Você tem ali um dos seus melhores jogadores, ele não tá bem para jogar, não tá em condição, e mesmo assim o time vai lá e joga muito bem e ganha, goleia e passeia, vai passear no campeonato. Essa é a verdade. Só que na Libertadores o Flamengo sofreu desse problema de não conseguir fazer gol, né? Ficou no 0-0 contra a LDU, tá em terceiro no seu grupo e vai precisar vencer os próximos jogos para passar de fase. Pois é, Libertadores não é fácil não, hein? E para seguir, Santos já tem um novo treinador. André, quem é? Kleber Xavier foi auxiliar do Tite na seleção e vai ter junto com ele o Matheus Bach, filho do Tite, vai ser auxiliar do Kleber Xavier no comando do Santos para a temporada 2025. E o Santos segue sonhando com o Tite após ele melhorar os problemas de saúde que vem passando. Se a gente falou de trabalho difícil para o Dorival Júnior no comando do Corinthians, esse novo treinador do Santos vai ter uma montanha aí para escalar, para subir aí e arrumar esse clube que está complicado. A situação está bem complicada. O novo treinador do Santos chega em meio a protestos, né, da torcida. Invadiu o CT Rei Pelé na segunda, cobrando melhoras. Foi cobrar o CEO do Santos também, que deu uma entrevista que dizem, né, que esfriou a contratação do Sampaoli, que já estava perto de chegar no clube. E tem informações que o staff do Neymar saiu correndo. Foi uma balbúrdia lá. E esse é o cenário, é esse o clube que o Kleber Xavier vai encontrar pela frente. Então ele tem muita coisa. Eu acho que se o Dorival, que é um técnico de bagagem, que já treinou, já teve em várias situações, já é técnico consagrado, vai ter uma montanha, imagine o cara que até ontem era só o auxiliar do Tite. Nunca pegou um clube dessa magnitude para treinar, para gerir o elenco, e agora vai pegar aí numa situação totalmente desconfortável, né? Pois é, não vai ser fácil, até porque o Santos já se encontra na zona do rebaixamento e não tem uma perspectiva de melhora aí nos próximos jogos. E para seguir, o São Paulo, a gente falou bastante no último episódio que o Zubeldia estava na balança ali, né? O cargo dele ia, né? Será que ele ia permanecer como treinador de São Paulo? Será que ele ia ser demitido antes do jogo na Libertadores? O São Paulo venceu o Alianza Lima jogando fora de casa por 2-0, então tirou aquela sombra de dúvida se ele seria demitido. E no Campeonato Brasileiro voltou ao empate, né? E São Paulo empatou novamente, é o quinto empate em 6 jogos. São Paulo segue invicto, mas com 5 empates e uma vitória que foi contra o Santos em casa. Será que mudou alguma coisa? Porque ele voltou para jogar contra o Ceará, jogou na Libertadores, venceu, um jogo difícil,
conquistando ali a liderança do grupo, mas voltou para o Brasileiro e encontra o mesmo cenário, sem perspectiva de melhora. São Paulo ainda permanece com os desfalques, é verdade, está sentindo bastante esses desfalques, principalmente o Lucas, o Oscar, que o time já estava acostumado ali jogar, desfalque do Caleri, que vem sendo bem substituído pelo André Silva, mas permanece ali não encantando muito os olhos do torcedor. Apesar do tropeço no Brasileirão, mais um, né? Na Libertadores foi muito bem e o Zubeldia bateu um recorde, né? É a maior sequência de invencibilidade da história do São Paulo na Libertadores. Ele que vem sendo muito contestado, né? Pelo menos na Libertadores, ninguém pode falar nada sobre o trabalho dele. E no Brasileirão tem que dar uma resposta, né? Venceu do Santos, que vem num momento muito ruim. Empatou com o Ceará fora de casa num jogo difícil, é verdade. O Ceará vem fazendo uma temporada boa, venceu o Campeonato Cearense. Porém, é o Ceará. Tem um elenco inferior ao do São Paulo. E o São Paulo poderia ter vencido caso o Rafael não tivesse falhado ali logo no começo do jogo. Então, é mais um elemento que deixa um gosto de derrota na boca do torcedor. Pois é, o São Paulo agora vai enfrentar o Fortaleza no próximo jogo do Brasileirão e em seguida o Palmeiras, né? Então, ou seja, ou arruma um time antes do clássico aí, ou vai ser surpreendido e pode ser que venha a primeira derrota contra o Fortaleza, claro, mas pode ser que venha até com o seu rival no estado de São Paulo. E falando do Palmeiras, como eu acabei de citar, acabou deixando escorregar a liderança pelo Flamengo, porque perdeu em casa para o Bahia. É verdade, o Bahia está jogando um bom futebol, o Rogério Ceni está fazendo um belo trabalho no clube, mas o jogo estava encaminhado praticamente para o empate, até os 90 minutos ali que o Kaique acabou acertando um belo chute dentro da área já e selando a vitória do clube baiano aqui no Allianz Parque. Então o Palmeiras que foi surpreendido, mas mesmo assim vai dar trabalho nesse brasileiro, porque tem um elenco, como a gente falou no início do episódio, tem um elenco montadinho, tem um baita treinador que é incontestável, o maior treinador na história do Palmeiras. Então, eu acho que esse escorregão aí é só uma coisa de momento. Não é uma derrota que vai abalar as estruturas do clube nesse campeonato. E foi só a primeira derrota do Palmeiras no campeonato, né? Porém, no campeonato competitivo é o tipo de jogo que faz diferença. O Flamengo não deu bobeira e ultrapassou o Palmeiras. Porém, o Palmeiras venceu na Libertadores, né? Venceu por 3-2 o Bolívar, fora de casa, um jogo difícil, poupando vários jogadores. E mesmo assim, venceu, é líder do seu grupo e segue vivo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro, apesar de ter perdido o título do Campeonato Paulista, vem fazendo uma ótima temporada o Palmeiras. E nessa rodada tivemos um clássico carioca. O Botafogo enfrentou o Fluminense e o Botafogo venceu por 2-0, aí selando a primeira derrota do Renato Gaúcho no comando do Fluminense. É um clássico, né, cara? Clássico é clássico, independente da fase. O Botafogo que vem muito oscilante nessa temporada, é o atual campeão brasileiro. O Fluminense que estava vindo uma crescente boa, mas é aquilo, né, cara? Num jogo onde não deu nada certo pro Fluminense, acaba sendo derrotado pelo seu rival. E o Fluminense, nesses últimos anos, está se acostumando a perder para o Botafogo, né? São 8 vitórias consecutivas do Botafogo, 9 jogos de invencibilidade. E o Botafogo, uma vitória importante, porém não esconde o trabalho ruim do Renato Paiva até aqui, né? Já tinha feito um trabalho péssimo no Bahia. Eu já achava que não era a contratação adequada para esse elenco fortíssimo do Botafogo, porém foi a escolha do John Textor. E vamos ver se a partir de agora começa a dar certo, o time começa a engrenar, porque o Botafogo venceu a Libertadores e o Brasileiro no ano passado e o sarrafo agora tá alto. É uma campanha muito irregular do Botafogo, né? Que venceu apenas 2 jogos no Brasileirão. Vinha, né, de um ano espetacular, onde venceu tudo, né, que interessava, assim, e que era possível. O Botafogo foi lá, levou, e agora chega num 2025, numa escassez de bom futebol. Se perdeu jogadores, é claro, não tem o mesmo elenco do que foi campeão em 2024, mas do mesmo jeito, ainda assim tem um elenco qualificado e
Isso expõe o trabalho ruim do treinador do Botafogo, que não tem cara que dura até o final da temporada não, viu? Porque, como o Lucas disse, o sarrafo tá lá no alto e se não engrenar agora, vai ser difícil depois alcançar o Palmeiras, o Flamengo, vai ficar complicado. E para seguir, Lucas, fala para nós quais foram os confrontos dessa última rodada no Campeonato Brasileiro. Seguindo pela rodada, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0, Cruzeiro que está no G4. Essa vitória do Cruzeiro resultou na demissão do Fábio Carille. Grêmio e Vitória empataram em 1-1, o Grêmio que está na zona do rebaixamento. Internacional venceu o Juventude por 3-1, hat-trick de assistências do Alan Patrick. Atlético Mineiro e Mirassol empataram em 2-2, boa campanha do Mirassol até aqui, e Galo na zona do rebaixamento também. Sport e Fortaleza empataram em 0-0, e essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns clubes me surpreendem aí na zona de rebaixamento, como o Grêmio, Galo. Eu não sei o que está acontecendo, hein? Mas é aquilo, eu acredito que não vai ser por muito tempo, né? A não ser o Santos, que na minha opinião vai ter que sambar muito ali para conquistar uma vaga ali no meio de tabela, né? Digamos assim, para sair da zona do rebaixamento. Mas como o Grêmio, o Atlético Mineiro, são clubes que estão passando por um momento difícil, que eu acho que vai conseguir sim escapar dessa zona de rebaixamento. Como o Mirassol, Juventude, que estão surpreendendo, na minha opinião, positivamente. O próprio Vasco, né? Pois é, o próprio Vasco também, como a gente tinha colocado no início dos nossos episódios do Campeonato Brasileiro, eram clubes que a gente estava até desmerecendo um pouquinho, mas estão surpreendendo. Mas é início de Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muito técnico para ser demitido, muito técnico para ser contratado, e é isso. O Campeonato Brasileiro é muito movimentado e cheio de surpresa. O Galo, apesar da péssima campanha no Brasileiro, empatou na Sul-Americana em 1-1. Grêmio e Godoy Cruz empataram em 2-2. Fluminense e União Espanhola empataram em 1-1. E Vasco e Lanús empataram em 0-0. O Cruzeiro, já também na Sul-Americana, perdeu por 2-1. São 3 derrotas em 3 jogos. Falhas terríveis do Cássio nesse jogo. E para finalizar na Sul-Americana, o Corinthians venceu o Racing por 1-0, com volta de Hugo Souza, expulsão de Félix Torres e Romero salvando o Corinthians mais uma vez. Na Libertadores, Fortaleza e Bucaramanga empataram em 1-1. Botafogo perdeu para o Estudiantes por 1-0, Botafogo que está em terceiro no seu grupo. E o Bahia, no grupo da morte, venceu o Atlético Nacional por 1-0, gol do William José. Internacional e Nacional empataram em um jogão por 3-3. Inter começou perdendo por 3-0 e buscou o empate. E essa foi a terceira rodada da Libertadores. E me surpreende bastante o Bahia nesse grupo da morte na Libertadores, com o Internacional, com o Atlético Nacional, liderando ali. Fico feliz. É um clube que tem tudo para crescer, tem um baita investimento agora com o Grupo City. A gente ainda vai ver muito o Bahia disputando jogos importantes na América do Sul. É isso, pessoal. Agradeço muito por você ter nos ouvido até este momento. Siga a gente lá no Instagram, @viradadejogopdc. A gente está movimentando agora com todas as notícias sobre futebol, tanto internacional quanto aqui do Brasil. Agradeço muito aos integrantes desse grupo. Deixe seu comentário se a gente deixou passar alguma coisa do seu time. E é isso, pessoal. Muito obrigado e falou!